Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa série sobre perguntas técnicas na prática, que é o professor Daniel Escotar. E essa série eu respondo várias dúvidas que vocês vão fazendo aí durante a semana. Se você está chegando aqui nessa série pela primeira vez, eu vou pegando aqui várias perguntas que vocês vão trazendo para a gente nas nossas redes sociais, no Instagram, no YouTube, ou que me enviam por e-mail, ou até mesmo aí na comunidade dos alunos dos nossos cursos. Então, eu vou selecionando várias dúvidas que ainda não foram respondidas e a gente traz tudo aqui para essa série. Essa série hoje está muito legal. Nós vamos falar hoje sobre análise de solo, análise foliar, vamos falar sobre carreira, sobre você que está se formando ou se formou em agronomia, o que você faz a partir de agora. Vamos falar também sobre gessagem, vamos falar sobre adubação nitrogenada. Bora então para a nossa série de perguntas técnicas. Preview. A primeira pergunta que nós vamos responder é a seguinte, olha só. O nosso colega perguntou lá no Instagram, análise de solo substitui análise foliar? Para que serve a análise foliar se já tem a análise de solo? Vamos lá, análise de solo e análise foliar têm objetivos diferentes. A análise de solo é para que a gente consiga entender e compreender como que está a dinâmica dos nutrientes no solo, falando aqui em quantificação, tá? Falando em quantificação, ou seja, a quantidade dos nutrientes no solo, e aí nós estamos falando de teores químicos, ou seja, vai falar para a gente como que está o teor de fósforo, o teor de potássio, o teor de cálcio, o teor de magnésio, vai falar para a gente como que está o pH, vai falar para a gente também como que estão os micronutrientes, a relação entre nutrientes, entre outros aspectos. Ou seja, a análise de solo ela vai trazer para a gente as condições químicas do solo e também as condições físicas do solo. Como assim, professor? Eu tenho análises onde que eu vou ter os teores químicos, que são esses que eu acabei de mencionar, e também vou ter análise onde vou ter teores físicos, como textura do solo, por exemplo, o teor de argila, o teor de areia e o teor de silt, que também tem funções importantes aí desde irrigação, a alguns nutrientes como fósforo, por exemplo, eles são dependentes aí do teor de argila, a nossa gessagem também depende do teor de argila, entre outros. Então repara que a análise de solo ela tem a função de trazer para você as características específicas do solo, diferente da análise foliar. A análise foliar ela vai trazer para a gente como que estão os teores dos nutrientes na planta. E isso aqui é um ponto muito importante, ou seja, a análise foliar ela vai trazer para a gente como que está o teor de fósforo, como que está o teor de potássio, como que está o teor de cálcio, de nitrogênio, enfim, ela vai trazer como que estão esses nutrientes. Mas professor, se eu tiver já análise de solo, eu não posso deixar a análise foliar de lado, já que se eu sei que tem no solo, não vai ter na planta? Não, não é bem assim que funciona. Por quê? Pode ser que você tenha uma quantidade de nutriente no solo e a planta não esteja absorvendo ou não esteja sintetizando esse nutriente. Por isso que é muito importante eu sempre fazer esse paralelo entre o que tem no solo e o que tem na planta. É muito comum a gente pegar a análise foliar e ela não bater com a análise de solo. Como assim bater? Ou seja, tem um teor equilibrado de um nutriente no solo, mas esse teor não está equilibrado na planta. E é através dessa análise foliar que eu vou conseguir fazer essa diferenciação. É através dessa análise foliar que eu vou conseguir fazer esse equilíbrio. E um outro aspecto importante é que com a análise foliar eu consigo potencializar algumas épocas específicas de maior demanda da cultura. Então eu sei que se naquela época em que ela está ali, talvez no florescimento ou na frutificação, é o momento em que ela tem a necessidade específica de algum micronutriente, ou seja, com a análise foliar, eu consigo verificar como que está esse nutriente na planta e consigo potencializar esse nutriente. Então repara que a análise de solo e a análise foliar são importantíssimas, tem função distinta, apesar de levar para o mesmo local, que é a nossa intenção é fazer a nutrição da planta, né, no geral, é lógico, equilibrar também os teores no solo, enfim, acho que você consegue entender. Mas no geral, eu tenho aqui objetivos diferentes com os dois. E um ponto que eu gosto de levar em consideração é que as pessoas têm feito muita análise de solo e pouca análise foliar. E na verdade isso está errado. É muito importante que eu faça análise foliar constante, às vezes até mais do que a própria análise de solo.
Próxima pergunta, que também veio lá do Instagram. Olha só, a pergunta é a seguinte: tem como corrigir um excesso de adubação nitrogenada para não queimar a planta? Vamos lá. Quando a gente fala em excesso de nitrogênio, isso aqui é um aspecto um pouco raro, é um pouco raro acontecer esse excesso de nitrogênio, porque ele pode acontecer de algumas formas diferentes. A primeira forma é você teve um erro ali na distribuição do nutriente quando você utiliza algum maquinário para distribuição. Isso é bem raro de acontecer, mas pode chegar. Esses erros, esses tipos de erros acontecem. Quando você fala em queima, por questão de amônia, por questão de volatilização, isso pode acontecer, é específico aí principalmente para os adubos amoniacais para a ureia, né? Vamos falar específico aqui para a ureia. Então, esse aqui é um problema, né? Realmente, a volatilização muito próxima, ainda mais quando é uma planta nova, isso daqui pode ser realmente um problema. Outra questão é o próprio biureto, que o biureto é um contaminante que existe na ureia. Hoje, as ureias, de forma geral, já tem um nível bem baixo de biureto, quase zero, então nem preocupa tanto. Mas, se você exceder muito uma ureia que tem uma quantidade de biureto, ela pode ser tóxica. Agora, quando a gente excede a quantidade de nitrogênio no solo, às vezes por uma adubação mal feita, às vezes você exagerou, você, não, eu vou colocar aqui uma quantidade muito grande de nitrogênio porque eu vou produzir mais, isso daqui é um erro técnico. Por que é um erro técnico? Não vai ser colocando muito nitrogênio no solo que você vai conseguir produzir mais. Por quê? Quando a gente tem um excesso de nitrogênio no solo, o que vai acontecer se a planta absorver muita quantidade de nitrogênio, a gente vai ter um crescimento vegetativo muito grande e vamos ter pouca frutificação. Vamos ter pouco enchimento de frutos, vamos ter pouca produção. Isso daqui é um ponto importante. Agora, fiz isso, excedi a quantidade de nitrogênio. Tem como corrigir isso? Olha, infelizmente não. Você não vai conseguir corrigir algo nitrogênio que a planta já conseguiu absorver. Não nesse exato momento. Agora o erro já está feito e a gente vai ter que começar a corrigir o equilíbrio nutricional para a próxima safra, ou se é uma cultura anual, para o próximo plantio, enfim, né, para a continuidade da sua condução. Então, no geral, quando você excede a quantidade de nitrogênio no solo, tem a questão de contaminação, principalmente quando é o adubo amoniacal, principalmente quando você utiliza a ureia, né? A ureia, ela pode trazer alguns tipos de contaminação por volatilização ou mesmo através do biureto. E outra questão é quando a planta absorve demais o nitrogênio. Nesse caso, vamos ter um crescimento vegetativo muito grande. Agora, quando esse crescimento vegetativo acelerado acontece, o que eu vou precisar fazer é equilibrar os outros nutrientes. Então, se chegou a acontecer, você verificou que sua planta está ficando muito verde, as folhas estão muito verdes, eu te aconselho a fazer aí uma análise foliar, verificar realmente qual a quantidade de nitrogênio, se está muito acima. Se ela realmente está muito acima, nós vamos ter alguns nutrientes muito abaixo, porque é comum quando eu excedo uma quantidade de nutriente, eu indisponibilizar outros. Você vai verificar quais são esses outros nutrientes que não estão na quantidade adequada ou estão em desequilíbrio, e aí nós vamos fazer alguns tipos de técnicas para poder equilibrar. A primeira é algo mais urgente, que é através da adubação foliar. Então, se tem algum micronutriente que ele está em desequilíbrio ali por conta do excesso de nitrogênio, então você já pode entrar com uma adubação foliar naquele período para que você possa equilibrar um pouco as quantidades de micronutrientes. Mas, no geral, nós precisamos resolver essa condição no solo. Então, no solo, através da sua análise química do solo, você vai começar a equilibrar os outros nutrientes, diminuindo a quantidade de nitrogênio. Vale lembrar, se a planta já manifestou excesso de nitrogênio através do crescimento vegetativo e folhas muito verdes, isso aqui você já não tem como resolver agora. O que você precisa resolver é daqui para frente. Então, no geral, nós vamos entrar com uma adubação foliar para resolver o desequilíbrio de alguns micronutrientes que podem vir a acontecer e vamos resolver o desequilíbrio dos outros nutrientes. Depois de resolvido isso, aí sim você volta para a sua adubação comum. Um ponto importante que você já começa a observar aqui é que nesse quesito, você vai ter que fazer várias análises de solo, porque você vai ter que ir acompanhando a sua adubação. Apesar de que a análise de solo não é algo tão caro, né, você consegue fazer análise de solo num preço barato, né, pelo benefício que ela te traz, assim como a adubação foliar também, ela vai ser muito importante agora, para que você consiga ir acompanhando esses nutrientes até que você consiga chegar no equilíbrio ideal dentro do solo. O lado positivo é que a ação do nitrogênio no solo, a mobilidade é muito rápida, né? A mobilidade do solo nitrogênio é muito rápida. Então você acaba conseguindo corrigir aí num curto período
de tempo. A próxima pergunta aqui eu recebi de um de nossos alunos, que ele até cometeu aqui uma gafe de assistir o módulo de gessagem antes de assistir o de calagem. Depois ele até me explicou isso, mas olha só a pergunta dele. Professor, terminando aqui o módulo de gessagem, concluí que o gesso é muito melhor que o calcário. Então pergunto, por que não se usa apenas o gesso para essa correção? Será por falta de magnésio no gesso? Bom, eu acabei não colocando o nome dele aqui, né? Depois eu até conversei com ele um pouco, assim, o motivo de a gente antes estudar um pouco como funciona aqui essa relação nutricional, por que eu utilizo o calcário, por que eu utilizo o gesso. É muito importante que você entenda que o gesso e o calcário têm funções diferentes. Ambos estão atuando sim na correção do solo, tá? Beleza, estamos atuando aí na correção do solo, principalmente no que se diz respeito ao alumínio. Mas o calcário, ele vai corrigir o solo lá na camada de 0 a 20 centímetros. Ou seja, ele vai aumentar o pH, diminuindo a acidez, ele vai aumentar a saturação por bases, ou seja, ele vai neutralizar o alumínio, vai elevar a quantidade de cálcio e magnésio, mas isso na camada de 0 a 20 centímetros, porque o calcário é muito pouco móvel no solo. E ainda assim a gente precisa incorporar ele de 0 a 20 para que a gente consiga fazer essa correção. Talvez por isso ele tenha falado que o gesso seja melhor do que o calcário. Porém, o gesso ele tem uma função um pouco diferente. A função do gesso não é necessariamente corrigir o pH do solo. A função do gesso é melhorar o ambiente radicular em profundidade, neutralizando o alumínio, essa é uma das principais funções do gesso, neutralizando o alumínio, cedendo cálcio, cedendo enxofre lá em profundidade, nas camadas de 20 a 40 centímetros. Então, professor, quer dizer que o gesso ele é muito móvel? Não é que ele é muito móvel, é que ele é mais móvel ele tem mais mobilidade do que o calcário. Então, com uma boa quantidade de água, a gente consegue fazer com que esse gesso ele chegue a camadas inferiores. Então repara que nós temos aqui funções diferentes, tá? Eu tenho objetivos diferentes para o calcário e para o gesso. E aí fica aquela pergunta, professor, mas o gesso então ele tem a capacidade de corrigir o pH do solo? Necessariamente não, não é a função, não é o objetivo do gesso. Agora, existe algo que poucas pessoas sabem, é que o gesso, uma das reações do gesso, o gesso faz várias reações no solo, desde formação de minerais como a lumita, por exemplo, até mesmo a neutralização direta do alumínio, mas em algumas dessas reações existe ali liberação de hidroxila no solo. E a hidroxila acaba diminuindo a quantidade de hidrogênio. Indiretamente, acaba acontecendo de a gente diminuir esse teor de hidrogênio no solo. Professor, eu posso contar com isso? Não, não pode contar com isso, não é algo quantificável. Então é por isso que a gente fala, o gesso ele não corrige o pH do solo diretamente, ok? Então, ou seja, calcário e gesso funcionam diferentes. O calcário é muito importante, tá? O calcário é muito importante, calagem é uma das melhores ferramentas que a gente tem hoje para melhorar o nosso solo, então eu preciso fazer a calagem, e o gesso eu vou melhorar lá em profundidade. Por quê? Porque em profundidade o nosso sistema radicular também vai alcançar, é importante que aquele ambiente radicular em profundidade ele esteja favorável para que haja uma boa absorção de nutrientes, para que não volte o meu solo a ficar ácido. Bom, as outras duas perguntas também eu resolvi colocá-las juntas, porque elas têm a ver também com a questão de correção do solo. Aproveitei e juntei todas elas aqui e a gente vai falar um pouco sobre elas. Olha só essa pergunta aqui. Fala sobre a incorporação do calcário com gesso, pontos negativos ou positivos. Pessoal, não há, preste muita atenção. A gente não tem nenhuma explicação científica que comprove que eu colocando gesso com calcário eu vou conseguir ter alguma reação em que o gesso vai colocar o calcário lá para baixo. Isso não existe, tá? Até hoje a gente sabe que isso não funciona, não dá certo, tá? Não dá para funcionar dessa forma. E aí algumas pessoas utilizam o gesso com calcário junto. Professor, isso está incorreto? Bom, não está incorreto. Se você quiser colocar o calcário com gesso, nada te impede. Agora, não vai ter nenhuma reação entre os dois, ou seja, não há nenhum benefício de utilizar calcário com gesso, a não ser a questão de mão de obra, né? As pessoas querem economizar e colocar na mão de obra. Mas isso não é algo que eu recomendo fazer. Por quê? O calcário, o ideal é que você coloque ele de 2 a 3 meses antes do plantio, ou antes da sua adubação, melhor dizendo. Para quê? Para que haja tempo de que o calcário faça
essa correção no solo, de 0 a 20 centímetros. Então é importante que você tenha esse período de tempo de 2 a 3 meses, porque isso vai depender muito do PRNT que você está utilizando. Então, sim, o ideal faça aí de 2 a 3 meses antes do plantio. Já o gesso, por conta da sua mobilidade maior do que a do calcário, a gente pode colocar ele até semanas antes do plantio. Não há necessidade de eu fazer com tanta antecedência. E eu não vou precisar de incorporar o gesso. As pessoas perguntam, eu posso incorporar o gesso? Não há necessidade, você pode fazer de forma superficial, com uma boa irrigação, uma boa chuva, a gente vai ter aí uma boa mobilidade do gesso ali comparado com o calcário. Então, em geral, eu faço a calagem de 2 a 3 meses antes do plantio, a gessagem eu posso fazer algumas semanas antes. Agora, aqui vai um ponto muito importante, porque a gente sabe que a ação do gesso é muito melhor quando a camada de 0 a 20 centímetros já foi corrigida. Olha que interessante. Então, esse é um dos grandes motivos que a gente faz a gessagem depois de se fazer a calagem. Então, no geral, não recomendamos utilizar calcário e gesso juntos. O ideal é que se faça a calagem, corrigir o solo de 0 a 20 semanas antes do plantio, se houver necessidade de gessagem, e eu quero que você coloque uma ênfase nessa frase, se houver necessidade. Por quê? Tem muita gente que já quer fazer o pré-plantio, já quer fazer a preparação dessa forma, coloca calcário e gesso, mas calma, você nem sabe se há necessidade de gessagem. E professor, como que eu vou saber se tem a necessidade ou não de gessagem? Você vai ter que fazer uma análise química de 20 a 40 centímetros. A análise química para a calagem é de 0 a 20, análise química para a gessagem de 20 a 40. Então, ou seja, se você quer corrigir ambientes diferentes, quer melhorar ambientes diferentes, eu tenho que ter análises químicas diferentes. Às vezes você vai precisar da calagem e não vai precisar da gessagem. Quando chega a precisar da gessagem, na maior parte das vezes precisa de calagem também, porque ele acaba sendo um pouco que proporcional. Mas isso não é uma regra. Então você tem que fazer uma análise química de 0 a 20 e uma de 20 a 40. Precisa dos dois? Então faz a calagem primeiro e a gessagem você pode fazer bem depois. E a outra pergunta que chegou pra gente sobre o gesso também, aproveitei colocando junto, é o seguinte: o gesso agrícola é um subproduto do calcário? Tem muita gente que acha que o gesso, alguma coisa que sobrou ali do calcário, ele tem alguma coisa a ver com o calcário. Não. O gesso não tem nada a ver com o calcário na sua produção. Estou falando aqui do calcário tradicional, calcário agrícola tradicional, e do gesso agrícola tradicional. Tá? Tem muitos outros produtos que têm surgido no mercado, mas estamos falando do tradicional. O que acontece? Como que é formado, então, esse gesso agrícola? Não sei se você sabe, mas os adubos fosfatáveis solúveis, quem é o adubo fosfatável solúvel? É o super simples, super duplo, super triplo, MAP, DAP, aqueles adubos fosfatados. No geral, como que produz esses adubos? E você vai entender o que isso tem a ver com gesso. Ele vai pegar lá a rocha fosfatada, vai fazer a moagem, vai utilizar ali algum ácido, ou um ácido sulfúrico, ou um ácido fosfórico, enfim, vai utilizar e vai estar produzindo ali esses adubos fosfatáveis solúveis. O que acontece? Quando você vai fazer essa adição do ácido sulfúrico na rocha fosfatada, ali vai sobrar um produto, e acredite, há um bom tempo atrás, esse produto era descartado. Então o pessoal ia produzir lá os fosfatados, e o que sobrava ali, que era um subproduto branco, aquilo ali era descartado, até que alguém teve a brilhante ideia e falou, pera um pouquinho, todo esse produto que a gente está utilizando aqui, será que não serve para alguma coisa? Aí fomos fazer uma análise química daquela parada. E quando foi ver, aquilo ali tinha uma boa quantidade de enxofre, uma boa quantidade de cálcio, umidade e ainda alguns outros aspectos que acabam sendo interessantes como insumo, e aquilo ali passou a ser utilizado como gesso agrícola. Então o gesso agrícola tradicional que a gente conhece, ele passa a ser um subproduto da produção de adubos fosfatados solúveis. Então, assim, aquilo ali era uma sobra que existia. E hoje a gente sabe que essa sobra é o gesso agrícola e é muito interessante. Então, essa quantidade de enxofre que tem é principalmente por conta da adição do ácido sulfúrico que é utilizado lá na moagem, né, das rochas fosfatadas para produzir os fosfatos. Então, no geral, ele não é um subproduto do calcário, e sim um subproduto da produção de adubos fosfatados solúveis.
E a nossa última pergunta de hoje, da nossa série, muito interessante, é uma pergunta que a gente recebe sempre. Olha só a pergunta. Estou me formando em agronomia, ainda não tenho muita segurança para atuar na área. Alguma dica? Olha, essa é uma pergunta comum, essa insegurança é comum, todos passam por isso, tá? Mas não existe nenhuma dica milagrosa, nenhum remédio que você vai tomar que fala assim, bom, acordei com confiança total, agora eu tenho experiência, agora eu posso chegar para qualquer produtor que eu consigo fazer qualquer recomendação, enfim. Não é dessa forma, não é dessa forma que acontece. Existem aqui alguns fatores que você precisa levar em consideração para que você consiga alcançar esse nível de experiência, esse nível de confiança, para que você consiga atingir patamares maiores de sucesso dentro do nosso setor. O primeiro dele é sim a própria experiência. A própria experiência. Professor, mas como que eu vou adquirir experiência? Como é que eu vou entrar no... Você vai entrar no mercado de trabalho, as pessoas pedem que você tenha experiência, mas para você ter experiência tem que entrar no mercado de trabalho. Tá aí uma questão importante e que as pessoas não dão o braço a torcer. Eu vou dar uma dica aqui para quem não tem prática nenhuma, tá? E aí vocês vão entender melhor. Para quem não tem prática nenhuma, tem experiência nenhuma, o que você pode começar a fazer? Se você está terminando a faculdade de agronomia agora, tá? Se você está terminando aqui a faculdade de agronomia, você ainda não tem experiência nenhuma, você não tem confiança, eu te aconselho a trabalhar de graça. Caraca, professor, você tá maluco? Eu vou trabalhar de graça? Isso não existe. Calma, entende primeiro. Eu não estou falando trabalhar de graça de segunda a sexta, 8 horas por dia, nada disso. Algumas vezes por mês, tá? Chega naquela loja que tem ali próximo, da sua casa, na sua cidade e tal, e se dispõe a falar, olha, será que tem como eu trabalhar aqui aos sábados? Vim aqui ficar aqui na loja ou acompanhar os técnicos aqui uma vez por semana lá junto com o produtor. Isso daqui já vai começar a abrir um pouco a sua mente para a experiência. Por que abrir um pouco? Porque você precisa ter esse contato inicial com o produtor. Esse contato inicial com o produtor é muito importante. Talvez seja um dos pontos mais importantes aqui para você começar a adquirir a sua experiência inicial. É saber como o produtor se comunica, saber as dores do produtor, como que ele compra, né? Como que ele conversa, né? Como que ele faz esse diálogo com você, como que ele pede a consultoria. Então, no geral, se tem algo que é muito importante é que você tenha esse contato inicial o mais rápido possível com o produtor. Eu não estou falando do seu tio, tá? Eu não estou falando do seu pai ou do seu parente que seja produtor, não. Estou falando de produtores externos. Por que isso é importante? Porque com o seu pai, com o seu tio, com o seu avô, é fácil você dialogar com eles, né? É fácil você dialogar. Ou se você nem tem parente que seja produtor, né? Melhor ainda nesse sentido. Com uma pessoa externa. Por quê? Porque a pessoa ela vai te tratar como um profissional ou como uma pessoa que está ali para prestar uma consultoria. Então, esse ponto de você, antes de ter, ou no finalzinho da faculdade ou pós-faculdade, você algumas vezes por mês trabalhar de graça mesmo, ir lá, participar junto com alguma loja, com algum técnico, ou algo que você conheça, vai lá, faça isso. Porque você vai conseguir resolver então as questões da experiência. Ah, você vai resolver completo? Não, mas você já vai relaxar um pouco. Por quê? Porque você já vai ter um pouco de experiência, um mínimo 0,01%, mas que já vai te dar esse contato inicial com o produtor. Isso daqui é um ponto importante. Tá, agora vamos supor que você terminou a faculdade, ok, mas você conseguiu um trabalho, agora você vai começar a trabalhar, tá? Seja numa cooperativa, numa loja ou numa fazenda, enfim, você vai começar a trabalhar. Vai te dar medo? Vai te dar medo. Vai te dar medo, não tem jeito. No início vai te dar essa insegurança e isso é comum. A primeira coisa que eu quero te falar é o seguinte, você tá com medo? Vai com medo mesmo. Não, vai com medo mesmo, não tem problema não. Essa pancada que você vai tomar no início ela é importante. Agora, como você vai reagir a ela é o que é mais importante. Como que você vai reagir a esse contato inicial, a esse medo, ao erro que você pode cometer. É lógico que eu vou te explicar aqui como contornar um pouco esses erros e como errar menos. Mas no geral, se você está com medo, vai com medo mesmo.
Tá? Ah, mas eu tô aqui com oportunidade, mas eu não vou não porque eu tenho medo aqui de não dar... Vai assim mesmo, se é isso que você quer, vai. Vai lá, toma essa pancada, você não vai morrer por causa disso. Você pode ter certeza, você pode ter certeza. O máximo que vai acontecer é algum agafezinho que você pode cometer outro, mas tá tudo bem, tá tudo bem. Isso aqui faz parte do seu crescimento. Então se você tá com medo, vai com medo mesmo. Agora, se existe um ponto que faz toda a diferença, e isso aqui eu quero que você preste muita atenção, é o seguinte: você precisa contornar os erros. Como assim contornar os erros? Você precisa estudar, tentar estudar de forma mais prática e técnica possível aquilo que você está prestando de assistência. Então, por exemplo, se você vai trabalhar em alguma fazenda, alguma loja, enfim, você vai prestar consultoria para milho, por exemplo. Você vai trabalhar com que vai para algum produtor de milho. Um exemplo aqui, né? Você tem diversos exemplos que eu poderia estar trazendo para você. O mínimo que você tem que fazer é maratonar os conteúdos voltados para milho. Procura no YouTube conteúdos voltados para milho, procura em livros, conversa com produtores de milho, corra atrás desse conteúdo técnico prático. Vai atrás, faça cursos, faça dias de campo, busque hoje na internet é muito fácil você pegar conteúdo aí gratuito, conteúdo pago, enfim, não tem jeito. Corre atrás e imerge naquele conteúdo que você vai prestar antes de você chegar com o produtor. Ou até mesmo se você for já com o produtor, você já tomou a primeira pancadinha e beleza, mas vai atrás desse conteúdo. Esse protagonismo na hora de absorver conteúdo é o que vai fazer de maior diferença para você. Vai lá, conversa com outros produtores, conversa com outros técnicos, vá atrás desse conteúdo, leia livros, vá no YouTube, enfim, busque o máximo de conteúdo possível. Ah, isso aqui vai resolver 100%? Não, mas já vai te dar um bump. Por quê? Você já vai conseguir elevar o seu nível técnico para aquele conteúdo específico que, na maior parte das vezes, você não vai conseguir adquirir ele com qualidade na faculdade. É uma correria muito grande na faculdade, a gente sabe disso. Tá? Então os conteúdos são passados de forma corrida e não de forma direcionada. Então você tenha protagonismo para poder absorver aquele conteúdo, mesmo que você tenha que passar a madrugada fora estudando sobre isso antes de ir lá com o produtor. E isso aqui faz uma diferença enorme, porque quando você chegar lá, você já vai começar a identificar as características entre a teoria, a técnica e a prática. Então isso aqui é um ponto muito importante. Então, se a gente conseguisse resumir, é protagonismo. Corra atrás do conteúdo, corra atrás da experiência, corra atrás da prática e se tiver com medo, vai com medo mesmo. Não tem outra forma de você conseguir atingir esse grau de experiência, atingir esse grau de confiança e automaticamente elevar o seu nível técnico se não for dessa forma. Não tem outro jeito, é no campo de batalha. A gente costuma falar uma frase, eu vi na internet no Instagram, uma pessoa há pouco tempo atrás, eu tenho utilizado ela de vez em quando, que é o seguinte: é na subida que a canela engrossa. E é exatamente dessa forma. É fazendo, é estudando, é sendo protagonista da sua formação que você vai conseguir aí atingir níveis altos na sua carreira como profissional, como técnico, como consultor, como agrônomo. Beleza, pessoal? Bom, espero que você tenha gostado dessa nossa série, tá? Gostado aí da nossa aula de hoje, né? Onde falamos por diversos conteúdos diferentes. E aí eu já queria pedir para você alguns favores, né? Estou te trazendo esse conteúdo gratuito. Eu quero te pedir algumas coisas. Primeiro, se você está vendo esse vídeo no YouTube, que você se inscreva no nosso canal, tá? Se inscreve aí no nosso canal, compartilhe esse conteúdo com o máximo de pessoas possível, tá? Com o máximo de pessoas possível, porque esse conteúdo eu trago aqui para vocês, eu preparo, a gente tira um tempo para poder fazer ele para vocês de forma 100% gratuita, mas a nossa intenção é que a gente consiga espalhar esse conteúdo para o máximo de pessoas possível, para que a gente possa ajudar o máximo de pessoas possível. Tudo bem? Se você está ouvindo isso aqui através do podcast, né, através aí de alguma das plataformas de podcast, compartilhe também com os seus colegas, com seus amigos, com seus colegas de profissão, de estudo, de faculdade, para que eles possam também ter acesso a esse conteúdo. E lembrando que essas perguntas a gente responde, a gente vai tirando elas de várias formas diferentes, ou através do Instagram, na nossa caixinha de perguntas. Se você ainda não segue o nosso Instagram, vai lá no nosso Instagram, porque todo dia a gente abre a caixinha de perguntas e vamos ali respondendo, vamos selecionando algumas perguntas, né? Repara que alguma dessas perguntas vieram do Instagram, a gente responde do Facebook, do YouTube, aqui embaixo, né, do YouTube a gente vai vendo algumas perguntas também, tira.
Das comunidades dos alunos, né? Se você é aluno nosso de algum dos nossos cursos, você tem aí acesso direto comigo, né, para poder tirar essas dúvidas comigo, e algumas dessas dúvidas eu trago para cá para poder compartilhar também. Enfim, basta seguir a gente nas redes sociais ou então aí nas comunidades dos nossos alunos dos nossos cursos, que a gente vai estar selecionando algumas perguntas. No mais, muito obrigado por você ter acompanhado essa série até aqui e até a nossa próxima série de conteúdos técnicos na prática.